Quando a gente chega no ponto de entrada, obviamente isso tem que ter um contexto de análise antes, a gente vai passar por isso ao longo do treinamento, mas antes de tudo eu quero mostrar para vocês o que a gente chama de padrão TCG. Eu vou botar um Fzinho aqui entre parênteses e eu vou explicar por quê. Teste, confirmação, gatilho e quando você está operando com fluxo, o fluxo. O que esse padrão provoca? Esse é o nosso padrão de entrada, tá? Ele tem duas referências de preço. Ele é um ABC de retorno. Como assim, Felipe? Assim, ó, o mercado vem caindo e aí ele faz o quê? Testa, volta, confirma o teste e aí forma um gatilho. E aí depois desse gatilho, normalmente você experiencia a entrada de fluxo ou a chamada de fluxo que a gente chama. Então o gatilho está aqui, ó. Então teste, confirmação, gatilho e fluxo nesse movimento aqui. Teste, confirmação por quê, pessoal? Quando o mercado está caindo e retorna, ele testa a oferta. Quando o mercado está subindo e retorna, ele testa a demanda. E ele tem que testar, confirmar, ou seja, testou, tem demanda. Testou mais uma vez, confirmou a demanda, ou não, porque senão, se ele testou mais uma vez, de repente ele passa direto, não tinha demanda ali. Isso te evita entrar em sinais falsos, tá? Então ele testa, confirma, cria um gatilho, uma pressão de mercado, uma intenção de mercado, e aí o mercado começa a se desenvolver, aumenta a frequência de negócios, mais players entram ali, stops são acionados na direção do movimento, e aquilo tudo arrasta e chama o fluxo. O fluxo dá aceleração no mercado, ele dá momentum para o mercado, tá? Tanto na alta como na baixa. Então você tem um teste de confirmação, isso aqui é espelhado, tá, pessoal? Se fosse um movimento contrário, seria a mesma coisa. Então tem dois exemplos clássicos aqui, ó. Um clássico, bastante clássico, que a gente tem um teste, confirmação. O gatilho tá aqui também, ó. É esse aqui também, tá? Vocês podem ver que ele tem um martelo formado aí, ó. E a chamada do fluxo, dando aceleração no mercado. Nesse outro aqui, a gente tem, mas a gente tem pela formação de um blended. Olha aqui para você ver, ó. Teste. A partir desse aqui que rompeu, se eu pegar essas três variáveis aqui, como é que eu monto o meu blended candle? Abertura. Então, ó. Fechamento. Ó o corpo. Tem um paviozinho aqui embaixo, você viu? E o resto aqui até na máxima é pavio. Então, teste, confirmação, gatilho através dos blended candles e olha o fluxo aqui, ó. Então, esse padrão de teste, confirmação, gatilho e fluxo, ele te dá uma noção de mercado, uma percepção de sentimento de mercado, de timing de mercado muito mais apurado, muito mais afinado, tá? A gente vai usar isso aqui como padrão de entrada para qualquer contexto. Eu vou gerar os meus contextos, as minhas análises, as minhas abordagens, mas toda a minha análise, independente do perfil de operação, se é uma operação de continuidade, de reversão, de inversão, eu sempre vou usar o padrão teste, confirmação, gatilho e fluxo para fazer as minhas entradas nas operações. É o meu padrão gatilho. Eu tenho um candle gatilho, que é o acionamento da ordem, mas eu tenho o padrão, que é o meu gatilho de entrada, tá? Que é o teste, confirmação, gatilho e fluxo.